eu sou o Luiz e esse é o 25º episódio do podcast Ecos do Marajó. Hoje, 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, propomos uma conversa que vai além da comemoração do feriado em si. Queremos refletir sobre o significado histórico e atual do trabalho, especialmente no contexto marajoara, mas por que não amazônico e Brasil, compreendendo as múltiplas camadas dessa realidade que se estende muito para além do século XX, ali na primeira metade, quando essa formalidade começou a ser moldada. Para isso, convidamos 3 pessoas que nos ajudam a pensar com profundidade a partir de experiências, vivências e saberes diversos. Pessoas sensíveis e generosas que nos ajudam a pensar nesse tema com reflexões, com cuidado e de forma crítica. Nosso primeiro convidado é o engenheiro florestal Carlos Ramos, marajoara, estudioso, pesquisador e pensador do território amazônico marajoara. Carlos traz uma reflexão importante sobre a dignidade do trabalhador brasileiro, oferecendo um olhar contemporâneo sobre as engrenagens de um capitalismo cada vez mais veloz que muitas vezes atropela o próprio conceito de trabalhador. Carlos sempre muito generoso aqui no canal Marajoando e nos ajuda a pensar o que o Dia do Trabalhador revela ou esconde sobre as condições de trabalho e os desafios enfrentados por quem vive do próprio trabalho. Olá, Luiz. Vamos lá, vou tentar comentar um pouquinho sobre tua pergunta, tua provocação, né? O que diz do trabalhador e da trabalhadora no Brasil revela ou esconde sobre as condições de trabalho e desafios enfrentados por quem vive do próprio trabalho, né? Tá aí uma boa pergunta. Assim, a gente entrou, eu acho que nos últimos 15 anos, talvez, né? Mas com mais intensidade dos últimos 10 anos, na concentração de pessoas no aumento da concentração de pessoas, né, que trabalham por conta própria, né? E mas entendo que proporcionalmente a defesa dos direitos do trabalho dessas pessoas, ela não acompanhou o número de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, ou seja formal, ou seja nesse dito empreendedorismo com CNPJ, né? Então, como a gente vai entrar nas próximas décadas resolvendo essas pendências, né? Porque quem trabalha por conta própria tem direito às férias, tem direito a se cuidar, tem direito à saúde, né? E a gente tem visto que o sistema do executivo, do legislativo, judiciário, ele não está conseguindo acompanhar essa modernidade, digamos assim, né? Se a gente avançou muito na, nas práticas de CLT, né? Nas práticas de contratação por carteira de trabalho assinado, né? Mas muito devagar avança, né? Para quem trabalha por conta própria, né? Então, vou pegar aqui né? Você hoje quem é empreendedor pode criar uma MEI, né? E pagar a MEI e tal. Mas a pergunta é, né? O que se paga para a MEI vai ser proporcional ao seu retorno àquilo que o trabalhador e a trabalhadora necessita, caso ela adoeça, caso ela precise viajar, porque é o direito da pessoa também descansar, viajar, tirar férias, né? Vejo com muita preocupação essa falta do debate mais contundente, né? Nós estamos agora numa provocação feita pela Erika Hilton e outros deputados, né, em Brasília, sobre o fim da escala 6:1, né? Imagina, imagina, isso já deveria estar sendo superado, né? Estamos falando de um sistema que a pessoa trabalha demais e descansa de menos, né? E como é que a gente supera isso? Como é que a gente coloca para uma escala que realmente a pessoa possa viver? Não é só trabalhar, né? É viver também, né? Mas também que ela tenha condições a essa vida, né? Que ela tenha condições de acessar educação, saúde, cultura, né? Uma estrutura de museus, de teatro, de cinema e etc. Né? Então, acho que nesse dia 1º de maio, tem muita pendência para se resolver. Alguns avanços a gente percebe que começam a se desenhar, por exemplo, no caso de quem trabalha
em aplicativo, né? Alguns estados começam a legislar sobre isso, principalmente sobre o fato de usar da marca, né, da marca do aplicativo, como o iFood, né, fazer propaganda gratuita em cima, literalmente, das costas do trabalhador. Né? Eu estava lendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a sobre a necessidade, né, da empresa pagar por esse uso, por essa divulgação da imagem da empresa, que não vai para o trabalhador. Então, acho que tempos novos, com um tempo digital, cada vez mais digital, necessita se adaptar, né, com rapidez, com dinamismo, para que as pessoas tenham acesso ao direito. O que não dá para a gente que a sociedade brasileira ainda se negue a resolver situações já do nosso dia a dia que podem fazer com que o desemprego e a falta de ocupação e esperança, né, transbordem. Daí vem os coaches, a necessidade de ganhar dinheiro fácil, as bets, o jogo do tigrinho, porque as pessoas procuram isso porque o seu sistema de trabalho não lhe dá retorno àquilo que é necessário e que lhe é digno. Né? Tempos para a gente pensar. Dando continuidade à nossa conversa, recebemos a professora Jaqueline Guimarães, uma referência aqui no canal Marajó Cultural, que estreia aqui no Ecos do Marajó. Doutora em Educação, mestre em Assistência Social, ela atua no campus da UFPA de Breves, com uma trajetória marcada com o diálogo de jovens pesquisadores. Jaqueline nos ajuda a pensar o trabalho a partir de uma perspectiva ampla, refletindo sobre as complexidades dessa imensidão chamada Marajó, com todas as suas nuances e contradições e potências. Olá, companheiros e companheiras do Marajó. Aqui quem fala é a professora Jaqueline Guimarães, da Universidade Federal do Pará, do campus de Breves. Vim aqui para passar uma mensagem sobre um dia muito significativo para quem é da luta, para quem se engaja politicamente e tem um compromisso com os direitos humanos, com a justiça social. Para poder falar, né, justamente sobre o trabalho. Para falar sobre o trabalho, pensar sobre o trabalho, nos exige compreender sobre o trabalho em suas mais diferentes dimensões, em seus diferentes aspectos. Então, a gente precisa entender também que o trabalho ele significa potência, ele significa vida, satisfação. Contudo, essas dimensões foram retiradas da gente. Essas dimensões foram totalmente apagadas e violentadas numa sociedade que pretende dar somente o mínimo para que a gente possa sobreviver, mas nos exige o máximo para poder trabalhar. E somente uma minoria consegue, por tão pouco, ganhar muito com o trabalho de outros. E na região em que vivemos, em que há uma população que vive de um trabalho totalmente desprotegido, que nunca sequer teve carteira assinada, que nunca sequer soube ou pegou, teve contato, teve em suas mãos uma carteira de trabalho, não compreende, não sabe nem o que significa férias, o que é um 13º, o que seria uma jornada mínima de trabalho ou até mesmo um momento de descanso. No Brasil, mas especialmente na região amazônica, na região norte, milhões de pessoas vivem do trabalho diretamente ligado às florestas, seja por meio do extrativismo, da pesca artesanal, da agricultura familiar, do manejo florestal ou de outras formas de relação com os bens comuns da natureza. Todavia, o que marca a vida da maioria dessas trabalhadoras e trabalhadores é a informalidade, a desproteção social, a invisibilidade. É um trabalho que é visto de uma maneira pejorativa, não é um trabalho valorizado. E essa realidade se acentua muito no nosso território, em que a maioria dos povos da floresta existem e resiste nesses contextos. A gente vai observar
que a situação de mulheres é ainda mais grave, a questão do trabalho que per que perpassa a realidade dessas populações vai sendo herdado, vai passando de gerações e gerações sem qualquer reconhecimento do próprio Estado brasileiro. E quando eu fui, tensionada a pensar sobre o dia de hoje, me lembrei muito dos relatos que eu escutei, numa roda de conversa com mulheres mães que, ao falarem que trabalhavam ou já trabalharam como diaristas, recebiam R$ 100 por mês. Não havia contrato, ou seja, sem qualquer tipo de proteção social. Em muitos dos casos, elas afirmavam que, ao descobrirem que estavam grávidas e ao comunicar ao seu contratante, simplesmente eram dispensadas. Então persiste a lógica escravocrata que se permanece viva nas relações de trabalho, que acaba sendo estabelecida de uma mulher para outra mulher. Há uma reprodução de um trabalho precarizado, agora sob as formas contemporâneas, mas ainda é sustentado pelo racismo, sexismo, adultocentrismo, que se faz estrutural. Temos muito a avançar para garantir a dignidade ao povo trabalhador das florestas, que possui uma atuação fundamental no mundo em que a vida e os seres vivos estão caminhando para a extinção. Trabalhadores que geram verdadeiras fortunas para o mundo, mas que recebem miséria. Portanto, ao pensar o Dia do Trabalhador, é preciso incluir no centro do debate aquelas que sustentam a vida, os trabalhadores e trabalhadoras das florestas, das águas, dos campos e dos territórios invisibilizados. As suas mãos cuidam da biodiversidade, alimentam o mundo e protegem o planeta, mas os seus corpos seguem sendo marcados pela exploração. Contudo, todavia, porém, entretanto, a gente precisa lembrar que o dia de hoje é um dia como tantos outros, é um dia de luta e resistência. Então, desejo a todos, a todas e a todos um feliz Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. E para fechar a conversa, temos a presença de Marcelo Fabian, companheiro indígena argentino, morador de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, pensador social, ativista e crítico das estruturas colonialistas que ainda moldam nossa sociedade. Marcelo nos convida a repensar o trabalho e a vida a partir de uma perspectiva mais territorial e menos fronteiriça, enraizada em outras formas de existências e resistência e relação com o mundo. Boa tarde ao canal Marajó do Cultural, ao companheiro Luiz Barbosa, as pessoas que seguem este canal. Eu sou o Marcelo Luna, sou um homem indígena do povo charrúa, da parte do Estado colonial argentino. Somos um povo indígena que também estamos no Uruguai e sul do Brasil. Eu moro há 3 anos e meio na Ilha do Marajó, moro no Quilombo São Benedito da Ponta. Eu trabalho com o sistema agroflorestal, eu sou agricultor. E sou um homem militante desde os 14 anos, tenho 55 anos, então eu sou ativista antirracista, sou comunicador comunitário, e eu me defino como um homem que luta contra o modelo civilizatório ocidental, do qual o capitalismo é a parte econômica. Então, hoje estamos lembrando, né, do Dia Internacional dos Trabalhadores, da causa dos operários, e as categorias de trabalho, de trabalhadores, os operários, são categorias muito, muito racistas. O movimento sindical, as esquerdas revolucionárias que nascem nas primeiras e segunda metade do século XIX, na Europa branca, na Europa urbana, que é a mesma Europa racista que dominou ao resto do mundo desde o final do século XVI. Então, esse capitalismo vai ser gerado por os escravizados. Não existe o capitalismo sem os escravizados dos povos africanos e dos povos indígenas. Não existe isso. E essa categoria, produto do racismo epistêmico, do racismo do conhecimento ocidental,
vai ser apagada. A esquerda, os trabalhadores sempre trabalharam a costado da classe, mas esqueceram, entre aspas, né, de trabalhar a costado racial. Por exemplo, alguém tão importante para o movimento marxista internacional como é a Rosa Luxemburgo, uma teórica, uma militante marxista, nascida, eu acho que na atual República Checa, uma coisa assim, mas que ela desenvolveu sua militância na Alemanha. Ela vai dizer, em um momento, aspas, os povos indígenas são um impedimento para o nascimento dos operários. Eles têm que desaparecer. Fecha aspas. Olha, estamos falando de uma das principais teóricas do marxismo hoje, que é muito reivindicada, sobretudo por feminismos de esquerda. Isso é toda uma cosmovisão do que pensa de esquerda de nós, povos ancestrais, ribeirinhos, quilombola, povos indígenas, povo negro, cigano. Muito obrigado, Carlos, Jaqueline e Marcelo, por essas contribuições tão importantes nesse dia para a gente refletir e pensar sobre o dia 1º de maio. Nesse Dia do Trabalhador, reforçamos a importância de pensarmos o trabalho não apenas como um direito ou um dever, mas como parte essencial das relações sociais, históricas e culturais da nossa região, do nosso país, do nosso continente, para além das lógicas impostas pelo capital. E você que escutou até aqui, muito obrigado também. Continua acompanhando o Ecos do Marajó no YouTube, no Spotify e nas redes sociais. Muito obrigado por escutar, por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.